Olá pessoal, Eliselto Figueiredo aqui, mais um vídeo de nossa sequência de aulas que a gente está fazendo. Na nossa última aula, a gente falou um pouco sobre velocidade escalar instantânea, né? E hoje nós trazemos um pouco aqui do nosso conceito de movimento uniforme. E vamos tentar falar aqui e entender um pouco do movimento uniforme, ok? Movimento uniforme, ele possui velocidade escalar instantânea e não nula. Pessoal, ou seja, é aquele movimento onde a velocidade instantânea do corpo não varia com o tempo. Ou seja, pessoal, o móvel ele percorre espaços iguais em intervalo de tempo também iguais. Tudo bem? Então é isso, o conceito básico de movimento uniforme. Aí nós temos aí movimento uniforme. E que diz aí? A morfologia de palavras da palavra uniforme significa uni, que é igual a única, e forme, que é igual a forma. Ou seja, que não varia. Assim, o movimento uniforme é aquele onde a velocidade instantânea do corpo não varia com o tempo. A limitação que a velocidade não varia. Ou seja, que seu valor é constante e diferente de zero. Gera algumas consequências, como podemos ver a seguir. Pessoal, o que é que nós temos aí? Nós temos uma bolinha, né? Isso. Essa bolinha, ela tem velocidade v, né? Como a gente pode observar aí, para a direita, né? E essa bolinha, ela ocupa as posições 10, 12, 14, 16, 18, né? Que é dada em metros, né? E também nós temos aí o tempo, que está acima da bolinha aí, representado pela letra T. T igual a 0, T igual a 1S, que significa 1 segundo, T igual a 2S, T igual a 3 e T igual a 4 segundos, né? Então, o que percebemos aí é o seguinte, pessoal. Entre a posição 10 e a posição 12, essa bolinha percorreu quanto? 2 metros, não foi? Da posição 12 até a 14, mais 2 metros, né? E assim sucessivamente. Ela percorre 2 metros a cada posição. Então, pessoal, se a gente observar o tempo que está aí, tá aí acima, né? Está representado pela letra T na figura, né? Ele percorre 2 metros em 1 segundo. Ou seja, ele percorreu 2 metros a cada segundo. Sendo assim, ele percorreu 2 metros por segundo. Tudo bem? E aí, a gente tem aí uma teoria básica do movimento uniforme, onde diz: o móvel percorre distâncias iguais em intervalo de tempo também iguais. Isso é uma teoria básica do movimento uniforme, sendo sua velocidade sempre constante e diferente de zero. Pode-se concluir que a aceleração é nula. Ok? Função horária. Pessoal, nessa imagem nós temos aí a função horária do movimento uniforme. E a gente analisando, é seguro que essa função ela seja largamente cobrada no movimento uniforme, no estudo, quando a gente está trabalhando com movimento uniforme. Então, o que temos aí? A gente tem aí S
onde S é o espaço final, S0 o espaço inicial, V é a velocidade e T é o tempo, ok? No SI, pessoal, ele é dado em metros, o tempo, né? Aliás, no SI ele é dado em tempo, no nosso Sistema Internacional de Medidas, né? Em metros, tanto o final quanto o inicial. A velocidade em metros por segundo, né? E o tempo que temos aí é em segundo, ele é dado em segundo. Ok? Temos aí também nessa imagem, quando o V é maior que zero, o movimento é progressivo, e quando o V é menor que zero, o movimento é retrógrado. Ou seja, pessoal, quando o V ele é maior que zero, o movimento é progressivo. Porque ele é positivo, porque ele está positivo. Então, por ele ser positivo, por ele ser positivo, o V ele ser positivo, nós chamamos de movimento uniforme progressivo. E quando o V ele é menor que zero, o movimento é retrógrado, ou seja, V que seja um valor negativo, chamamos de movimento uniformemente retrógrado. Então, pessoal, temos aí também algumas fórmulas de descrever o movimento uniforme e também o significado de suas variáveis, né? Onde temos aí S igual a S inicial mais VT, que S representa a posição final do movimento, S0 posição inicial do movimento, V a velocidade do movimento, T o intervalo de tempo. E temos aí essa equaçãozinha, V igual a ΔS sobre ΔT, onde V é a velocidade média, ΔS é o deslocamento e ΔT o intervalo de tempo. Ok? Então são só algumas fórmulas de descrever o movimento uniforme e também as suas variáveis, né? E temos aí também a imagem de um mapa mental, onde facilita bastante para a gente entender o movimento uniforme. Ajuda muito a gente a entender, onde a gente tem aí as equações, os gráficos, né? Quando o movimento é progressivo, regressivo. Temos aí o deslocamento, o intervalo de tempo, a velocidade constante, né? E esse mapa mental é um mapa que ajuda muito a gente a entender o conceito básico do movimento uniforme, certo? E para a gente pôr em prática um pouco, vamos abordar aqui esse exemplozinho aqui. No instante de tempo T0, um corpo encontra-se na posição 3m com relação a um sistema de referência, 3 metros com relação ao sistema de referência, movendo-se com uma velocidade de 10 metros por segundo. A alternativa que representa corretamente a função horária da posição desse imóvel é: letra A, S igual a 3 mais 10t. Letra B, S igual a 10 mais 3t. Letra C, S igual a 3t mais 5t ao quadrado. Letra D, S igual a 10t mais 3t ao quadrado. Pessoal, o que a gente diria aí?
A função horária da posição do movimento uniforme, pessoal, ela é escrita em qual forma? S mais S igual S inicial mais V vezes T. Sendo a posição inicial, sendo S0 a posição inicial, V a velocidade e T é o instante de tempo. Então, para dúvidas, a letra certa seria a letra A. Tudo bem? Letra A seria a resposta certa. Com relação a um corpo que descreve o movimento retilíneo uniforme, assinale a alternativa correta. Letra A. Um corpo em movimento uniforme percorre espaços cada vez maiores a cada intervalo de tempo posterior. Letra B. Um corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Letra C. Um corpo em movimento uniforme move-se com aceleração constante. E letra D. Um corpo em movimento uniforme permanece em posição constante em todos os instantes de tempo. Pessoal, quando um corpo descreve um movimento uniforme, o que a gente diz, pessoal? O que a gente diz é que ele percorre espaços iguais, não é? E em intervalo de tempo também igual. Ou seja, a letra B será a resposta correta. Um corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Isso a gente falou no slide anterior. Tudo bem? Então, pessoal, esse é um conceito básico do movimento uniforme, que a gente entende por movimento uniforme. Esse é um conceito básico e bem simples, bem fácil, né? É um assunto bem fácil da física. E a aula de hoje foi essa. Obrigado pela atenção de todos. A gente vai dar sequência à nossa sequência de aula aí, nas nossas próximas aulas, falando também de velocidade relativa, falando de movimento uniformemente variado e assim por diante. A nossa aula de hoje foi essa. Muito obrigado a todos e até mais.